Oi, gente, tudo bem? Estou de volta para ler o livro de Neemias. Deixa eu pôr meus óculos, senão eu não enxergo, né? Agora eu enxergo. Para ler o livro de Neemias. Então, nós vamos ler hoje o 4, o 5 e o 6. Lembrando que nós estamos no Antigo Testamento e que hoje não precisa mais fazer sacrifício de animais, né? Eles faziam antes, porque o Senhor Jesus veio e ele foi o sacrifício perfeito, né? Ele cumpriu tudo o que está escrito no Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus, ele é o caminho que nós seguimos, que nós deveremos seguir, e devemos seguir. E a partir como o Senhor, ele profetizou, e nos anos que o templo ia ser destruído, que não ia sobrar pedra sobre pedra. E aconteceu isso nos anos 70 depois de Cristo, realmente foi destruído, né? O templo, e aí não teve mais lugar para os judeus sacrificar animais para a expiação dos pecados. Ou seja, aconteceu isso para mostrar que não precisava mais fazer sacrifício, que o Senhor Jesus cumpriu e ele é o sacrifício perfeito. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Então, lembrando isso, tá? Mas tá aí os vídeos gravados no canal, desde Gênesis até onde nós estamos lendo agora, tá? Então, vamos orar para depois continuar a começar a leitura. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a sua ajuda. Pedimos ao Senhor que fique conosco e nos ajude a entender a tua palavra, Pai. Ajude-nos a ler, entender cada palavra que está escrito aqui, Pai. Que o Espírito Santo nos abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender, Senhor. Ajude-nos, Pai. Peço ao Senhor que abençoe a todos e nos dê entendimento e força para continuar com a leitura da Bíblia. E peço ao Senhor também por todos os enfermos, peço ao Senhor que alivie as dores que todos sofrem, Pai. Olhem por todos nós, Jesus, ajude-nos. E agradeço por mais este dia. Peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, por os nossos pecados, pelo pecado do nosso povo. E te agradeço pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, pela proteção e pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. 4 de Neemias. Quando Sambalate soube que os judeus estavam construindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós, diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos. Ele disse: "Que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem construir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar o trabalho em um dia? Será que todos os montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção?" Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: "Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó, nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós.
faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles, sobre a cabeça deles mesmos, que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoe o mal que eles fazem e não esqueça os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então, continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles, de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Que legal, versinho. Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de família atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos amigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Então, todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Nossa, sufoco, né? E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe um dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas enquanto
os outros ficavam de guarda, armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guardas-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. É um povo que foi à luta, né? Se arrependeram, foram à luta. Pena que aquela geração ia bem, né? Pedia perdão ao Senhor, o Senhor perdoava, eles iam bem. Mas quando aquela geração morria, a nova geração que vinha esquecia tudo o que tinha acontecido e começava a fazer tudo errado de novo. Então agora a gente vai para o 5, tá? Aqui é a exploração dos pobres. Eu vou tomar água. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas, a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros nossos patrícios judeus que tiveram de se vender e eles como escravos, se vender a eles como escravos. E agora vocês que são judeus estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. É como a gente vive hoje, né? Nossos políticos vivem de barriga cheia, vivem em mansões, viajam de jatinhos, e enquanto o povo padece, o povo sofre, infelizmente, né? O povo passa dificuldade. Enquanto eles, por uma noite em um hotel, pagam 100 mil reais para passar uma noite, o salário mínimo é essa vergonha que nós vemos, né? É muito triste. Assim acontecia lá, né?
Eles estavam escravizando o próprio povo. E aqui também acontece isso. Eles escravizam o próprio povo. Eles ganham muito e o povo ganha muito pouco. Essa é a verdade, né? E só Deus para nos ajudar mesmo, né? Ajudar o povo. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deveriam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Eu, os meus companheiros e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essas promessas. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Eu acabei de falar, né? Eles vivem uma vida de luxo enquanto o povo padece, mas um dia eles vão ficar frente a frente com o Senhor. E eu quero ver. Eles vão passar, né? Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram amém, e assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. Aí a bondade e a honestidade de Neemias. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Então é isso aí, né? Ó. Ele foi um bom governador, temente a Deus e cuidou do povo, né? Quem dera se nós tivéssemos isso, né? E os nossos governantes tivessem misericórdia do povo. Não pensasse só no salário deles, né? Em aumento. O aumento do salário deles é muito grande, eles ganham muito bem. Nós pagamos isso para eles, né? Eles não têm nem um pouco de misericórdia do povo. Então vamos lá. Então o povo haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade, e todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar
no pesado. Por isso, não pedi o dinheiro da comida, a que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Foi um bom governador, né? Cuidou bem do povo, né? Aqui nós vamos para o capítulo 6, tá? É o plano contra Neemias. É assim, quando tem uma pessoa que é boa, que está fazendo alguma coisa pelo povo, aí os inimigos vêm para derrubar as pessoas boas, né? É o que nós vemos acontecer diariamente, né? Infelizmente, é triste, viu? Sanbalate, Tobias, Gessem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então, Sanbalate e Gessem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então, Sanbalate me mandou o 5º recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sanbalate. A carta que estava aberta dizia: Gessem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso. Por isso, proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não construirmos, para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa, e por isso fui visitá-lo. Ele me disse: nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo no templo. E vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas, eles virão matá-lo. A isso respondi: eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sanbalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Olha, compram testemunha, compram pessoas para falar de outras pessoas o que não é verdade, para inventar conversa, inventar coisas erradas. Que triste, né? E é até hoje assim, viu? Infelizmente. É muita corrupção, né?
Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Ó, meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. E termina a construção das muralhas. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias de trabalho. Então, os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Na minha frente, falavam das boas coisas que Tobias fazia, que Tobias havia feito, e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Que coisa, né, gente? É muita corrupção, o que a ganância pelo dinheiro, pelo poder não faz, né? Então nós terminamos o 6 também. Agradeço a Deus por mais essa leitura. Senhor, muito obrigado. Peço ao Senhor que abençoe a cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.